Graça e paz, queridos. Bom ver você aqui. Deus abençoe a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos, sua família. Deus abençoe o seu ministério, o seu chamado. Em nome de Jesus, amém? Neemias, capítulo 1. Considerado um dos maiores líderes da Bíblia, um dos homens que mais inspira liderança no mundo inteiro, até hoje. 2.500 anos, mais ou menos, aí atrás, até hoje, a vida de Neemias continua inspirando líderes e pessoas ao redor do mundo inteiro. Tomara que seja assim com você também. Oh, eles não gostaram, não. Tá bom. Neemias, capítulo 1. A Bíblia diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e com ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra e peço a Deus, ao Senhor, que por tua misericórdia e graça, o Senhor possa continuar falando conosco nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, que nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua voz e o nosso coração, ó Deus, como terra pronta, Senhor, para que possa frutificar aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dessa semente. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, no livro de Neemias, Neemias era o copeiro do rei, né? A Bíblia hebraica, na verdade, até fala que ele era o eunuco do rei. E ele tinha um cargo alto dentro da fortaleza de Suzã, né? O rei Artaxerxes. Então, os copeiros, eles eram pessoas de extrema confiança do rei. E Neemias estava ocupando esse cargo quando o irmão dele chega, vai até ele com algumas pessoas e dá essa notícia para Neemias, de que a cidade que estava sendo restaurada, né, o templo já estava sendo restaurado, Esdras já estava trabalhando nisso, já trabalhava nisso, mas ele recebe a notícia que as pessoas que estavam em Jerusalém estavam em grande miséria e desprezo, que as portas da cidade, que eram em número de 12, estavam queimadas, e os muros estavam fendidos e com rachaduras e destruídos. E essa notícia desestabiliza completamente a alma de Neemias. E é bom que você saiba, e é bom que você pense, é bom que você reflita naquilo que desestabiliza a sua alma. Eu estava usando o termo desorganiza, mas na verdade não é desorganizar, é desestabilizar. O que mexe com a sua alma? O que faz você perder as defesas? O que mexe com você a ponto de você não conseguir mais estabilizar as suas emoções? Foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. Ele relata que ele, após receber essa notícia, a alma dele entra num reboliço tão grande, e as defesas que nós criamos diante das situações, para a gente continuar vivendo, ele percebe que essas defesas que ele tinha até então, que elas não foram suficientes para suportar essa notícia que chegou ao conhecimento dele. E é bom que você perceba isso a respeito de você também. O que mexe com a sua alma? O que tira a sua segurança? Para Neemias foi essa notícia, né? E ele fala assim: olha, eu me assentei e chorei e lamentei
por alguns dias e jejuei perante o Deus do céu. Na verdade, aval, que é o termo que está aqui, para jejuar, eu me vesti de luto por alguns dias. E aí a gente pensa assim, nossa, ele deve ter ficado chateado um tempinho, né? Mas aí você continua na história, você vai ver que ele vai se apresentar diante do rei. E ele está preocupado porque ele está triste, mas ele precisa se apresentar diante do rei, e ele estava correndo risco de vida, porque ninguém podia se apresentar triste diante do rei, porque o rei podia mandar cortar a cabeça na hora, e ele estava preocupado com isso. Ele ora a Deus e vai se apresentar diante do rei, mas ele não consegue disfarçar a tristeza e o abalo que aquela notícia tinha causado dentro dele. E aí você olha no capítulo 1, vai estar escrito assim, olha, no mês de Quislev. E quando ele vai entrar diante do rei, ele fala assim, no mês de Nissan. Você sabe quanto tempo que é isso? 4 meses depois. Ele vai se apresentar 4 meses depois diante do rei. E ele ainda está muito abalado. E por que eu estou falando isso para você, e estou dando essa introdução, e estou falando para você pensar com relação àquilo que desestabiliza a sua alma? Porque nós precisamos aprender algumas coisas com relação ao propósito de Deus e à maneira de Deus conduzir a história. E o livro de Neemias nos ensina muito isso. Porque até as nossas fraquezas, até as nossas debilidades, até aquilo que desestabiliza a nossa alma, até aquilo que, aspas, arranca a nossa paz, até aquilo que nos deixa extremamente vulneráveis, pode ser usado por Deus para cumprir o propósito dele. Nesse tempo, irmãos, há uma perspectiva, uma estatística que diz que pelo menos 30 milhões de pessoas vão estar completamente adoecidas emocionalmente depois dessa pandemia. E a tendência que nós temos é de nos abatermos diante dessas coisas, porque, como eu disse, as nossas defesas, aquilo que a gente acredita e que a gente usa para nos defender das intempéries, das coisas da vida, chega uma hora que essas defesas elas não são suficientes mais. Mas, pasme, eu vou dizer uma coisa para você, é muito bom que isso aconteça. Eu acho ótimo que isso aconteça. Que as suas defesas não sejam suficientes, porque aí a gente corre para os braços do papai e fala, Deus, eu não estou dando conta. Deus, eu não estou dando conta. Está difícil. E nós somos treinados, irmãos, para não sentir. Já parou a pensar nisso? Nós somos ensinados a não sentir, a ignorar os nossos sentimentos. Nós somos treinados a não demonstrar as nossas fraquezas. Nós somos treinados para suportar as coisas na nossa força. E não nos ensinam isso por maldade, irmãos. Nos ensinam isso para que a gente realmente tenha força e saiba encarar as coisas da vida. Mas, irmãos, todo mundo chega um dia que não vai dar conta. E Neemias chegou o dia dele não dar conta, e quando isso ultrapassou um tempo maior, 4 meses, ele vai diante do rei, ele clama ao rei, primeiro ele chega para Deus, ele ora a Deus, e é importante que você entenda essa oração de Neemias no capítulo 1, porque Neemias não se coloca sozinho como culpado diante de Deus. Ele entende, ele fala o seguinte, olha, Senhor, nós pecamos. A nação pecou contra o Senhor. Israel pecou contra o Senhor. Nós temos feito isso. Interessante demais. Se você analisar a oração de Neemias, você vai ver o seguinte, que na hora de chamar a responsabilidade, ele chama a responsabilidade para ele diante de Deus. Ele chama para ele a responsabilidade diante de Deus. Mas na hora de falar dos erros e de pecados, ele se coloca na mesma posição do povo e fala, Senhor, nós pecamos. Israel pecou. Os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Irmãos, eu acho que está na hora de nós fazermos a mesma coisa que Neemias fez. Eu acho que está na hora de nós todos nos colocarmos diante de Deus como culpados que somos e nos humilharmos diante da presença dEle para que o propósito dEle apareça. Se Neemias não faz isso, irmãos, não teria como Deus estabelecer o propósito dele sobre a vida de Neemias. E é lógico que Deus é que estava conduzindo a história, porque é Deus que conduz a história. Deus já sabia o que ia acontecer.
E era necessário que esse peso viesse sobre Neemias, porque Deus usa isso até para despertar a própria alma de Neemias. Então, irmãos, vamos pensar nesse período que a gente está passando. Vamos pensar um pouquinho em todas as dificuldades que estão acontecendo, de como que as pessoas estão adoecendo, como que a sociedade está sendo transformada em um período muito curto. E isso traz choques, irmãos, porque é uma sociedade que se transforma de maneira tão rápida e hábitos que tem que mudar de maneira tão rápida, de forma imposta para nós. Isso causa um desconforto muito grande na alma de muitas pessoas. Alguns, a minoria absoluta, tem o poder de se adaptar muito rápido e de não sofrer com isso. Mas a maioria absoluta sofre com essa mudança drástica e tão rápida de hábitos. E esse adoecimento, ele pode ser um trampolim para que o propósito de Deus se estabeleça sobre a nossa nação, assim como aconteceu com Israel e com Neemias. Como eu disse, Deus sabe conduzir a história e Ele vai conduzindo a história. E Deus já sabia de tudo que iria acontecer. E aí Ele coloca Neemias na posição de copeiro do rei, acesso direto ao rei, tendo acesso à boa vontade desse rei, porque Deus sabia que justamente Ele queria usar Neemias. Por que os irmãos de Neemias, esses homens de Judá, vão procurar Neemias? Por que Neemias é a pessoa que está nessa posição de estar diante do rei? Porque Deus já sabia o que ele iria fazer. E aí, se você ainda não entendeu, eu estou falando para você o seguinte: por que Deus colocou você na posição que você está? Por que de todas as pessoas que alguém pode procurar, as pessoas procuram você? Já viu isso? Que dia que você está mais chup-chup do mundo, aí eu peguei e te procura. Estou precisando de ajuda. Estou precisando conversar. Aí a gente pensa assim, nossa, eu estou tão mal, não tenho nada para falar para essa pessoa. Oh, glória a Deus que você não tem nada para falar, porque o Espírito Santo está livre para falar através da sua boca. Entenda que quando isso acontece, você não está bem, e que as pessoas vêm te procurar pior do que você. Você sabe o que é isso que eu acredito? É Deus firmando o seu chamado, o seu ministério. Firmando o seu propósito como servo dele. Amém, irmãos? Segundo aqui, que nós precisamos entender com relação ao propósito de Deus. Deus nos dá o potencial de acordo com o propósito. E é lógico que Deus, como Senhor, Ele pode usar o que Ele quiser para despertar esse potencial em cada um de nós. Com Neemias, ele usou essa crise toda, ele mexeu, ele deixou a alma de Neemias ser mexida completamente para despertar em Neemias o potencial que ele tinha. Irmãos, se essas pessoas não vão procurar Neemias, se Neemias não toma conhecimento dessa crise que já estava instalada em Jerusalém, se Neemias não entende a miséria e o desprezo que essas pessoas estavam lá, por que ele ia se preocupar? Ele estava muito bem. E nós também estávamos muito bem, irmãos, estava tudo muito bem. Oh, que lindo! Está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, e de repente Deus permite o mundo inteiro ser sacudido. Oh, gente, quando eu penso que é só um vírus que está fazendo isso, vocês não sabem como é que minha cabeça fica. Oh, meu Deus, um vírus bagunça o mundo todo desse jeito. Aí, irmãos, Deus vem e mexe com a estrutura toda nossa. Irmão, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria ver um tempo como a gente está vivendo. Nunca imaginei, irmãos. Isso nunca passou na minha cabeça. E olha aqui, a gente viu o noticiário lá. Não, é lá na China. Não, é lá na China, gente. Lá do outro lado do mundo. Não tem nada a ver com a gente. Aí o negócio aí. Fala igual a minha avó falava. A miséria do vírus aí. Chegou.
E aí? Então, qual será o potencial que Deus colocou na sua vida? E por que que de todas as pessoas Deus escolheu eu e você para estarmos vivos aqui nesse tempo? O que será que Deus quer despertar em nós? Qual o potencial que Deus quer despertar em nós? O pastor acabou de falar, irmãos, o evangelho está sendo anunciado numa velocidade gigantesca, do jeito que eu nunca vi também. Toda hora você abre a internet e tem uma live, pastor fulano de tal, live, igreja não sei o que tem live, não sei o que tem live. Jesus, toma... glória a Deus, irmão. Irmão, até eu estou postando negócio na internet. O que Deus está querendo? Irmão, a pergunta é, qual é o potencial que Deus está querendo fazer surgir na sua vida, despontar na sua vida nesse tempo? Como é que Deus pode contar com você nesse tempo? Como é que Ele pode usar a sua vida nesse tempo? Entende, irmãos? Eu gostaria que você guardasse uma coisa no seu coração. Para toda crise tem um propósito. E para todo propósito, Deus levanta um. Toda crise tem um propósito. E para todo propósito, Deus levanta pessoas. Entende? Aqui foi Neemias. 2.500 anos atrás foi Neemias. E hoje, eu acredito que é eu e você, porque nós aqui estamos aqui. É a igreja que está aqui. É nós que estamos vivendo esse tempo. E aí, irmãos, nós não podemos nos omitir. Nós não podemos deixar passar esse tempo. Nós não podemos simplesmente não nos posicionarmos diante disso. Oposição vai ter. Neemias também teve. Tobias, Sambalá. Aí eu quero falar uma coisa para você. Eu custei entender isso na minha vida. Eu levei anos para aprender isso. E eu vou te falar agora, assim, 2 minutos, coisa simples de você entender. Toda oposição é representativa. Guarde isso na sua cabeça. Fulano não gosta de mim. Não é isso. O que ele não gosta é do que você desperta dentro dele. A fulano não sei o que teve. Não. Toda oposição é representativa. O que Tobias e Sambalate estavam combatendo não era Neemias. Era o que Neemias representava para eles e o que eles iam perder com aquilo. Agora, falando desse jeito, fica até mais fácil amar, né? Até quem se opõe a gente. É ou não é? Fica até mais fácil amar e entender, porque não é você. É o que você representa. E aí Neemias estava representando o povo de Deus. O propósito de Deus sendo estabelecido. E a gente precisa... Aí você vai falar assim, não, mas a oposição é bom porque a oposição ela te fortalece. Não, a oposição não te fortalece. Quem te fortalece é o Senhor que estabeleceu um propósito para a sua vida. É Ele que te fortalece. Se Ele quer usar a oposição, lindo, maravilhoso, mas a nossa força vem do Senhor. Ele pode usar a oposição. Ele pode usar aqueles que se levantam contra. Ele pode, porque Ele é Deus, Ele pode fazer o que quiser. Mas a nossa força vem dEle. A gente vê isso em Neemias, por quê? Porque todas as vezes que acontecia uma coisa, que vinha uma oposição, que ele foi traído, armaram ciladas contra ele, sabe o que ele fazia? Ele ia para os pés do Senhor. Lembra de Davi? E Davi fortaleceu-se no Senhor. Então, talvez quem esteja fazendo oposição contra você não sejam pessoas, mas seja o seu medo. Talvez o inimigo seja a falta de fé, a incerteza de como Deus pode te usar. Irmão, vou falar agora para você. Pula de cabeça, meu Deus.
Pula de cabeça, porque, irmãos, a nossa hora de fazer diferença é agora. Você já parou para pensar que Deus pode ter te mantido vivo esse tempo todo, justamente para agora? Você já parou para pensar que Deus pode ter sustentado a sua vida desde do ventre da sua mãe, simplesmente para te usar nesse momento para falar do amor dele para alguém? Você parou para pensar nisso? Que todos os livramentos, que tudo aquilo que aconteceu na sua vida, que a somatória daquilo que a gente julga bom ou ruim, Deus estava ali te sustentando para esse tempo usar a sua vida como instrumento poderoso na mão dele. Porque Neemias foi assim, irmãos. Pensa no que esse menino passou. Menino, nem sei. Não. Pensa no que ele passou. Ser copeiro do rei, irmãos, era uma coisa que era um cargo de honra, mas não era fácil. Não era fácil. O sofrimento que Neemias passou, até chegar nessa hora do propósito, foi uma coisa terrível, que não dá tempo de relatar aqui. Mas Deus guardou ele justamente para esse tempo. E aí, eu não posso me alongar muito, o que eu quero dizer para você? Que por causa do propósito dele, Deus pode usar a sua dor para curar a dor de outros. Oh, glória a Jesus! Deus pode usar a sua dor para cumprir o propósito dele, para curar a dor de outros. Neemias, presta atenção, como ele estava lá no rei, ele foi retirado da família, ele não estava com a família dele. Neemias, provavelmente você não vê nem falar de descendência de Neemias. Esposa, filhos, porque provavelmente não tem. Você vê a alma de Neemias sendo abalada com a notícia de miséria e desprezo. Não dá para provar agora para você, mas certamente Neemias passou por muito desprezo na história da vida dele. E aí Deus está usando tudo isso, sabe para quê? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar famílias para trabalharem juntas, para reconstruir o muro juntos. Família, coisa que ele havia perdido. Deus pode usar a sua dor para curar a dor de outros. Ele restaura o muro, ele faz pessoas miseráveis e desprezadas se transformarem em construtores e em guerreiros. Pessoas sofridas agora, irmãos, estão aprendendo a batalhar por aquilo que Deus tinha dado para elas e estavam perdendo. Irmãos, Deus pode te usar com graça nesse tempo e com poder nesse tempo. Deus pode trabalhar a sua vida de maneira poderosa nesse tempo. Neemias transformou pessoas, ele levantou famílias. Irmãos, olha, eu falo agora para você. Vou até fazer um negócio que nem é meu costume fazer, não, sabe? Mas eu vou falar um negócio para você. De verdade, na hora de um Golias lá, quando apareceu Golias, Deus levantou Davi. Foi ou não foi? Na hora de restaurar os muros e a cidade, Deus levantou Neemias. Na hora de provar para Israel que Baal não era Deus, Deus levantou Elias. Para mostrar para Israel a transformação que ele poderia fazer, Deus levanta Pedro. Para mostrar que qualquer homem pode ser transformado, por pior que seja, ele pode ser transformado pelo amor de Deus. Deus levantou Paulo. E eu acredito de verdade que para esse tempo, para mostrar que pandemia só faz parte de mais um propósito de Deus, para mostrar a soberania de Deus nessa terra, Deus levantou a igreja nesse tempo. Levantou a mim, levantou a você. E nós temos a incumbência de mostrar
Irmãos, para o mundo inteiro, que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Isso é através da minha vida e da sua vida. Vamos ficar de pé, queridos? Eu quero orar com você. Isso é coisa minha, tá? Isso é coisa minha. Mas eu acho que isso dura até a gente se posicionar com a resposta que nós vamos dar. Que resposta que nós vamos dar? Ela está dando, né? Glória a Deus por isso. Mas de maneira individual, como é que você pode contribuir para o propósito de Deus nesse tempo, irmão? Qual a contribuição que você pode dar para que o propósito de Deus seja estabelecido nesse tempo? Você fala, nossa, pastor, mas como? Não, pensa em venda nova que a gente está aqui. Como é que você pode ser relevante aqui em Venda Nova com relação a esse propósito de Deus? Para esse tempo maluco que a gente está vivendo. De repente, uma pessoa. De repente, essa pessoa, vou até mais longe, de repente essa pessoa está dentro da sua casa. Quem sabe é um filho, um marido, uma esposa, um irmão. Uma pessoa. Vamos orar? Comece a falar com o Senhor. Fala, Deus, como é que o Senhor quer me usar nesse tempo? Usa a minha dor, Senhor, para sarar a dor de outros. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã. E ainda, Deus, que muitas vezes a nossa alma se abale, como a alma de Neemias se abalou. Ainda que muitas vezes a nossa fraqueza fique tão exposta, ó Deus, diante dos nossos olhos. Ainda que sejamos limitados, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã e te pedimos, Deus, usa-nos com graça nesse dia. Usa-nos com graça, ó Deus, nesse dia. Usa-nos com graça nesse tempo. Nós estamos diante do Senhor dispostos, ó Deus, a que o teu propósito seja cumprido, ó Deus, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que somos limitados, somos pequenos, ó Deus, mas também sabemos que servimos ao Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. E nós te pedimos, ó Deus, estabelece a tua vontade, o teu poder, o teu governo nesse tempo, através, ó Deus, dos teus filhos. Nós estamos dispostos a sermos usados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém.